A noite foi de tensão na Polônia, e o que parecia um pesadelo distante se tornou realidade. Um drone russo atingiu uma casa em uma vila tranquila, deixando apenas destroços e um alerta vermelho para toda a Europa. Não foi um acidente, nem um erro de cálculo. Foi um teste, uma provocação calculada que colocou o continente inteiro em estado de alerta máximo. Enquanto os moradores de Przyjaciółki, na região de Lublin, inspecionavam os danos no telhado de suas casas, Varsóvia já acionava seus protocolos de emergência, convocando reuniões de crise com o primeiro-ministro Donald Tusk e o presidente Andrzej Duda. A mensagem era clara: a Polônia não está mais apenas observando a guerra na Ucrânia. Ela se tornou, da noite para o dia, um alvo direto. Mais de uma dezena de drones russos violaram o espaço aéreo polonês em uma ofensiva coordenada, parte de um ataque maior contra a Ucrânia. Os radares detectaram as ameaças, a aviação foi mobilizada, e os sistemas de defesa aérea entraram em ação. 4 aeroportos foram temporariamente fechados: Varsóvia, Chopin, Modlin, Lublin e Rzeszów-Jasionka, enquanto as forças armadas trabalhavam para neutralizar os objetos não identificados. Alguns foram abatidos, outros caíram em áreas rurais, como o que atingiu a residência em Przyjaciółki. Agora a pergunta que não quer calar: esses drones foram derrubados pela defesa polonesa ou conseguiram romper as barreiras de segurança? A resposta definirá não apenas o nível de preparo do país, mas também o grau de ousadia do Kremlin. O governo polonês não perdeu tempo. Em questão de horas, acionou o artigo 4 da OTAN, um mecanismo que convoca consultas urgentes entre os aliados quando a segurança de um membro é ameaçada. Não se trata de uma declaração de guerra, mas de um reconhecimento formal de que a situação escalou para um patamar perigoso. A Europa inteira reagiu. Aviões de vigilância AVAX sobrevoam a fronteira oriental, a Suécia reforçou sua presença aérea, e a Lituânia, que já vinha alertando para o risco de uma escalada, agora vê seus piores temores se confirmarem. Enquanto isso, na Ucrânia, os ataques russos continuam implacáveis. Uma única ofensiva com mísseis e drones deixou mais de 20 mortos em um ponto de distribuição de pensões na região de Donetsk. A crueldade não tem limites, e a impunidade parece encorajar novos atos de agressão. Mas o que mais assusta é a meticulosidade por trás desses ataques. Não foi coincidência que drones russos, equipados com chips 4G e cartões SIM poloneses, tenham sido encontrados na Ucrânia ainda em julho. Analistas já haviam alertado: esses dispositivos não servem apenas para corrigir rotas de voo. Eles permitem que os drones transmitam imagens em tempo real, coletem dados sobre sistemas de defesa e até recebam novas ordens durante a missão. Em outras palavras, a Rússia não está apenas testando suas armas. Está mapeando as vulnerabilidades da Europa, usando as redes de telecomunicações dos próprios países vizinhos para aperfeiçoar seus ataques. Quem comprou esses cartões SIM? Como passaram despercebidos? As autoridades polonesas têm agora a missão de rastrear cada detalhe, porque uma coisa é certa: Moscou não improvisa. Cada movimento foi planejado com antecedência. E não para por aí. Enquanto a Polônia reforça suas defesas, a Bielorrússia se prepara para os exercícios militares Zapad 2025, que começam em poucos dias. Coincidência? Dificilmente. O regime de Lukashenko já vinha alertando para o aumento das tensões, e agora, com drones russos invadindo o espaço aéreo polonês, as suspeitas se confirmam. A Bielorrússia não é apenas um espectador nessa guerra. É uma plataforma de lançamento para operações que visam desestabilizar toda a região. As forças de defesa territorial polonesas já reduziram o tempo de resposta a 6 horas nas áreas de fronteira, enquanto no restante do país o prazo é de 12. Não é uma mobilização geral, mas um sinal claro de que a Polônia não será pega de surpresa. A pergunta que fica é: até onde a Rússia está disposta a ir? Os drones na Polônia não foram um erro. Foram um aviso. Um teste de quão longe podem avançar sem provocar uma resposta decisiva. A Europa, por enquanto, se mantém unida, mas a pressão só aumenta. Cada novo incidente aproxima o continente de um conflito que ninguém quer, mas que poucos parecem dispostos a evitar. A noite de 9 para 10 de setembro não foi apenas mais um capítulo da guerra na Ucrânia. Foi o prenúncio de que as linhas vermelhas estão sendo cruzadas, uma a uma. E o mundo precisa decidir, antes que seja tarde demais, se vai assistir a tudo de braços cruzados ou finalmente agir. A Aliança Ocidental não está mais apenas observando. Agora ela avança. Unidades militares são deslocadas para posições estratégicas próximas às fronteiras, enquanto uma zona de exclusão aérea de quase 9 quilômetros é estabelecida em território aliado.
Cada movimento russo é calculado, mas os resultados são os mesmos, um impasse sangrento. As tropas de Moscou avançam sobre o leste ucraniano, mas se afogam em um pântano tático. Em Kharkiv e Donetsk e nas regiões de Luz, os ataques se repetem, porém, como apontam relatórios do Instituto para o Estudo da Guerra, não há progresso real. Nem em Liman, nem em Pokrovsk, nem perto de Dobropilia. O que se vê são ondas de recrutas mal treinados, lançados ao fronte sem blindados, com munição escassa e uma motivação que se resume a um único incentivo: dinheiro. No setor de Liman, as forças ucranianas já recuperaram mais da metade das posições do outro lado do rio, capturando prisioneiros com apenas 3 dias de preparação. Que tipo de exército se sustenta assim? Enquanto isso, rumores de um suposto avanço em direção a Seversk e a zona industrial de Torets se dissipam diante da falta de provas. O que não falta são ataques com drones kamikazes atingindo alvos em profundidade, como a estrada que liga Kramatorsk a Sloviansk, onde a logística russa começa a ruir. O controle de fogo sobre rotas críticas se enfraquece, e a pressão só aumenta. Mais ao sul, as investidas em Kupiansk, perto de Volchansk e Lipetsk, não passam de tentativas frustradas. A propaganda russa insiste em vitórias imaginárias, mas a realidade é clara. 4 frentes, nenhum avanço concreto. Em Zaporíjia, a situação permanece estagnada, enquanto na região de Sumy, relatos de uma nova ofensiva russa são recebidos com ceticismo. Como sempre, os fatos se perdem entre versões conflitantes e a ausência de confirmações independentes. No fim das contas, o barulho é grande, mas os resultados mínimos. A Ucrânia resiste, contra-ataca em ponto-chave e mantém a linha de defesa firme. Enquanto isso, dentro da própria Rússia, o descontentamento ferve. Protestos eclodem em hotéis e ruas, com manifestantes bloqueando estradas, incendiando lixo e enfrentando a polícia com determinação. A faísca que acendeu essa chama foi a ameaça de um presidente impopular, mas o fogo já se alastra. E se a Rússia arde por dentro, a França também não escapa das chamas. O estupim foi o plano do primeiro-ministro Gabriel Attal: cortar 44 bilhões de euros do orçamento, congelar pensões, eliminar feriados e reduzir investimentos em saúde. A resposta foi imediata. De estudantes a aposentados, de trabalhadores a sindicatos, o país inteiro se levantou. Não queremos um orçamento de guerra, queremos serviços públicos decentes, gritam nas ruas. Precisamos de dinheiro para escolas, hospitais, não para austeridade. A revolta não é nova, mas agora é mais organizada, mais ampla. O movimento, que começou em redes sociais como TikTok e Telegram, se transformou em uma onda nacional. Trens são cancelados, fábricas paralisadas, universidades ocupadas. Até os controladores de voo ameaçam entrar em greve entre os dias 18 e 19 de setembro. Diante disso, o governo francês tenta conter o caos. 80 mil policiais e gendarmes são mobilizados, mas a determinação dos manifestantes é maior. A França está à beira de uma nova explosão social, mais intensa que a dos coletes amarelos. E o que era para ser um sinal de estabilidade se transformou em mais uma crise. Attal se torna o terceiro primeiro-ministro a cair em um ano. A instabilidade é tamanha que, durante a apresentação do novo gabinete, a ministra da Saúde, Elisabeth Borne, desmaiou no palco após seu discurso. Uma cena simbólica. Até nos mais altos escalões do poder, a pressão cobra seu preço. Ela voltou minutos depois, atribuindo o mal-estar a uma queda brusca de glicose. Um lembrete de que, mesmo entre os que governam, a saúde e a estabilidade são frágeis. A Europa está em ebulição. De um lado, uma guerra que se arrasta e ameaça escalar. De outro, sociedades à beira do colapso, cansadas de promessas vazias e medidas que só aprofundam a desigualdade. O mundo assiste, mas até quando ficará de braços cruzados? As linhas vermelhas foram cruzadas. Agora, é hora de escolher: agir ou ser arrastado pela corrente. A história não perdoa quem fecha os olhos diante do inevitável.